Oi pessoal, hoje a gente vai dar uma olhada nas consequências da radiação para os seres vivos, quais são os efeitos biológicos da radiação. Então, que existe efeito das radiações ionizantes nos seres humanos, nos seres vivos, isso foi conhecido logo no início. Agora, como isso acontece, demorou um bocado mais para a gente descobrir. Então, é claro que hoje em dia, é óbvio para a gente quando a gente pensa assim, poxa, se ela ioniza a matéria, então obviamente que vai ionizar as moléculas orgânicas e isso vai gerar alteração no funcionamento dos organismos, né? Existem duas maneiras da radiação causar dano nas células e nos seres vivos. O primeiro é direto e o segundo indireto. Eu vou falar primeiro do indireto, na verdade. Então, o que é esse dano indireto? É o dano causado pelas espécies reativas de oxigênio que são geradas numa reação chamada de radiólise da água. A radiólise da água, ela gera um bocado de intermediários extremamente oxidantes e extremamente redutores. Então, na verdade, você gera espécies que acabam reagindo muito rapidamente, eles têm uma vida útil muito curta, ou seja, eles reagem muito rapidamente e eles vão reagir indiscriminadamente na célula, modificando várias estruturas da célula, várias moléculas e estruturas da célula. Mas existem também danos diretos da radiação, obviamente. Quando eu digo danos diretos, eu estou querendo dizer danos diretos às biomoléculas, as moléculas que compõem a célula, direto às estruturas celulares. E esses danos diretos, eles são especialmente relacionados com perda, né, ou rompimento das pontes de hidrogênio. Você sabe que as pontes de hidrogênio, elas são ligações extremamente importantes para a vida, porque a energia de ligação é muito baixa, então elas fazem e desfazem com muita facilidade. E é isso que permite a dinâmica das relações das biomoléculas e da vida, né? E as pontes de hidrogênio, elas são muito importantes, por exemplo, o reconhecimento proteína-proteína, como as enzimas reconhecem seu substrato, como os receptores de membrana reconhecem seus ligantes. Então, tudo isso vai sofrer alteração, inclusive estrutura de proteína. Vocês devem lembrar de estrutura secundária e terciária de proteína, que tem a ver com enovelamento proteico. Isso tudo depende de pontes de hidrogênio entre aminoácidos de pontos diferentes da proteína. O que mais que a gente lembra que depende de manter estrutura por ponte de hidrogênio? Óbvio, né? O DNA, a fita dupla é mantida por ponte de hidrogênio e isso também é afetado pelos efeitos diretos da radiação. Tá? Os efeitos indiretos vão acabar agindo em tudo isso daí também. Um dos efeitos indiretos, que são aquelas oxirreduções causadas pelos produtos da radiólise da água, um deles é a peroxidação de lipídios de membrana. E quando os lipídios de membrana sofrem peroxidação, eles alteram a estrutura dele e aquela estrutura da membrana é alterada e a membrana passa a não conseguir mais separar muito bem os ambientes intra e extracelular. E isso pode levar à morte celular, inclusive. Quer ver outra consequência dos danos indiretos, né, derivados da radiólise da água? É os danos oxidativos no DNA, derivados da reação de Fenton. Isso leva à oxidação do DNA e ele passa a não ser mais reconhecido pelas enzimas e os fatores de transcrição que reconhecem o DNA. E esses danos, o conjunto desses danos na célula, eles podem ter várias consequências para a célula. Se o dano é tão grande que a célula não consegue mais desempenhar suas funções, ela morre, ok? Se o dano é médio e a célula consegue reconhecer esse dano, ela consegue reconhecer que ela não vai funcionar mais perfeitamente, ela dispara aquele processo que vocês conhecem de apoptose, que é a morte celular programada. Mas tem um problema. E se ocorre um dano que não leva a célula à morte diretamente, e também não é reconhecido, ele atrapalha nesse sistema de reconhecimento de dano da célula. Sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer é que ela não consegue fazer apoptose e a célula fica alterada e viva. O problema disso é que você passa a ter uma célula que não desempenha suas funções direito ou passa a desempenhar funções que ela não deveria estar desempenhando. Isso é muito grave. Isso é pior
quando a alteração na célula é no ciclo celular. Se você altera o ciclo celular e perde o controle do ciclo celular, você pode gerar uma célula tumoral que se multiplica indefinidamente. Se o dano é numa célula somática, uma célula qualquer do corpo, o problema vai ficar só ali. Se o dano é numa célula germinativa, a gente tem um bônus de problema aí. Porque se a célula germinativa não morre, fica viável com aquele problema, isso significa que ela vai levar aquele problema para as gerações seguintes, porque ela é uma célula germinativa. Então você começa a ter a hereditariedade do problema. Por falar em hereditariedade, um dos problemas típicos de quem sofre radiação por radiação ionizante é, eventualmente, a esterilidade, né? Gera a infertilidade nas pessoas. Isso não é tão raro, isso acontece com uma certa frequência, sabe por quê? Porque as células que dão origem aos óvulos e aos espermatozoides são células muito sensíveis à radiação. Então, realmente, você pode gerar facilmente dano nessa região, gerando esterilidade temporária ou esterilidade permanente.